pauta da economia, tema principal, reforma da Previdência, os encaminhamentos para isso, uma visão do Senado hoje, as perspectivas de apoiamento do Senado. Foi isso, uma reunião técnica. Saber qual é a reforma? Nós temos uma expectativa bastante positiva, porque a reforma em si ela é mais do que necessária. Tivemos até pesquisas feitas de apoiamento da maioria dos senadores à reforma em si, vai depender logicamente das variantes de conteúdos que estarão na reforma, idade mínima, regra de transição, os conteúdos da reforma como um todo. Isso só no momento em que o presidente bateu o martelo em relação ao conteúdo final, aí nós começaremos a ter uma avaliação disso. O senhor fez que observações o senhor fez em relação ao tempo da reforma? O que precisa avançar para garantir essa coisa? Não é uma questão de observações de tempo pessoal, porque eu não vejo que elas sejam pertinentes. Eles estão fazendo a avaliação, fazendo um cotejamento dos conteúdos que estão sendo propostos e a possibilidade de maior ou menor apoiamento em relação Mas não tem nenhuma medida que o senhor veja como mais sensível? a condição técnica hoje do que é necessário para a correção dos rumos da economia, até da Previdência, e as projeções em quanto tempo isso pode ocorrer, está sendo feito pela área técnica. Talvez as minhas considerações, ou a nossa conversa maior, é justamente sobre como sensibilizar a área política, seja a Câmara, seja o Senado, para obter um resultado positivo e o espaço de tempo é o mais curto possível. Será que você vai ter que conversar com o MDB no Senado para poder ter essa? Lógico que nós vamos conversar com o MDB. O MDB com a maior bancada, com 13 parlamentares, é fundamental desse processo. No Senado, nós teremos sempre que ter 49 votos, que é um número mágico para a gente ir lá. E isso não só em relação à reforma da Previdência, como em qualquer texto de alteração constitucional. E isso vai ser, a cada momento, uma construção diferente. E algum ponto que... O que ele falou na reunião? Ele pediu que o senhor apoie de alguma forma, converse com alguém que andaria mais apoio? O que ele... Isso o ministro Guedes, ele sabe que eu sou aliado de primeira hora, então o que para os outros é um pedido, para mim é obrigação de realizar. Eu vim para uma reunião dessa, mas aprender como fazer a sustentação dos objetivos para a economia como um todo e especificamente para a Previdência. E como fazer? E o que o senhor aprendeu? Como fazer essa sustentação? Eu aprendi. A estratégia vai focar em mas nós estamos discutindo exatamente as formas de buscar essa sedimentação em relação a isso. Eu estou lá no Senado todos os dias, então o meu trabalho é já. Eu sou líder do PSL, que é um partido aliado, é o partido do presidente da República. Hoje, por exemplo, nós temos uma reunião do Colégio de Líderes para definição das comissões temáticas da Casa, para fechar os blocos. E, logicamente, eu vou levar as nossas expectativas positivas e o respeito do Paulo Guedes, da área econômica, do governo como um todo, em relação ao Senado. Dizer exatamente que vão contar com o Senado como um todo. Nós sabemos que tem oposição. A oposição ela é do processo democrático, mas eu tenho certeza que no Senado nós vamos ter uma oposição dura, capaz, mas bastante responsável. Então,
eu acredito muito no processo, vim, aprendi algumas coisas, vou levar algumas informações e esse é o meu papel. Isso deu um equívoco do ministro da Casa Civil em relação à articulação lá da presidência do Senado, e também em relação à articulação daqui para frente. Vim aqui para tocar em relação às questões em relação à participação minha como candidato, né, as coisas que eu já manifestei de público. Houve um tratamento desigual na eleição do Senado. Mas isso eu já manifestei de público, isso para mim é coisa encerrada. Eu tenho coisa mais importante nesse momento, é que ajudar o país. Já estou curando as minhas feridas aí, já estarão cicatrizadas. Vamos discutir sobre a possibilidade de mandar uma outra PEC ou aproveitar a PEC já enviada pelo Michel Temer para, de certa forma, agilizar essa tramitação. Chegaram a discutir isso? Olha, nós estamos discutindo todas as possibilidades de você ter já um processo no curso final, que é simplesmente você aproveitar toda a PEC 287 e fazer eventualmente emendas de plenário, né? Isso, a definição da estratégia utilizada, que vai ser uma definição da área técnica com a área política com o presidente. Você chegou a dar sua opinião sobre isso? Não, a minha opinião, ela é bastante conhecida no sentido de aproveitar conteúdos já, o que não inibiria de você colocar em curso outras medidas dentro do que é necessário implementar. Mas não sou eu quem decide isso. Eu tenho uma visão, talvez pouca experiência de um mandato na Câmara, estou aprendendo agora no Senado e vim trazer também as minhas impressões e vim dizer para o ministro por que a PEC 287, na minha visão, não deu certo naquele momento, no retardo com as coisas, em alguns conteúdos em relação a ela. Isso são experiências. Logicamente, ele tem equipe técnica e aí é o meu entendimento. Quem deve falar hoje sobre esses conteúdos deve ser o Paulo Guedes, o Rogério Marinho. Outras áreas de governo, enquanto nós estamos tendo o processo de elaboração técnica, agora ele deverá ser colocado dentro de um processo de avaliação política desse conteúdo técnico com a definição do presidente. Eu acho que muita gente tentando falar acaba atrapalhando o processo e gera insegurança. Você mandou dar um ponto da reforma que pode ser mais crítico para no tratamento com os parlamentares, idade mínima, capitalização, qual que eles identificaram e conversaram com o Paulo Guedes? Eu até vi uma pesquisa que saiu em que 89% dos senadores apoiam mudança na Previdência. Mas quando você vai para conteúdos, olha, mesma idade para homem e mulher, daí só 20% tem o apoiamento. Então, é preciso você ter um projeto de forma global para você ver onde é que vai impactar mais, onde vai gerar maior ou menor dificuldade numa aprovação. E ainda não tem esse projeto, porque tem alguns veículos de comunicação que estão dando que o presidente Jair Bolsonaro já bateu o martelo. O senhor tem essa informação? O senhor eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava conversando há minutos responsável por toda a área econômica e dizendo exatamente que nós não tínhamos um texto final nem o conteúdo final, porque quem vai resolver essa questão vai ser o presidente da República. Você falou que não tem o texto final, por favor. Então, porque o presidente não definiu ainda. Quem vai definir o texto final é o presidente. Ele pode dar um material para apreciar de eventuais propostas. Eu acho que é mais do que próprio, ele já tem tão boas condições como está, graças a Deus, no hospital. Mas eu acho que ele vai retornar, deve reunir a área técnica, a área política para definição do texto que vai encaminhar. Essa semana ainda? Não dá para fazer essa avaliação. Eu só entendo que quanto antes isso for encaminhado, é melhor para todo o processo político. Eu não tenho a menor dúvida que a angústia que vocês manifestam é a angústia da população em saber desses conteúdos, sendo sabedores também que o grande funil disso é o Congresso,
E eu, por exemplo, eu não conheço nenhuma proposta de emenda constitucional encaminhada pelo governo em todos os tempos que ela não teve aperfeiçoamento, mudanças dentro do funil de tudo que é o Congresso. Então eu acho que deve ter esse projeto definido o mais rapidamente possível, deve-se definir a estratégia, como é que vai colocá-lo. Humildemente, com a minha pouca experiência, eu entendo que já se devesse, desde que haja um acordo para ter conteúdos que possam ser aprovados através da colocação de emendas de plenário, que pudessem já aproveitar conteúdos da PEC 287, para que já pudesse entrar o outro projeto e a 287 aprovada fosse para a gente lá para o Senado, para já ser debatido esses conteúdos. Logicamente, o Brasil tem muita pressa com isso. O Brasil está sangrando literalmente com o desespero da área econômica, do equilíbrio fiscal, do equilíbrio de contas. Então, o quanto antes isso chegar, inicia esse debate, e eu tenho certeza que essa também é a grande expectativa do Congresso Nacional. Nós temos mais de metade dos deputados federais que foram trocados, estão ávidos por participar da história da mudança do Brasil por dentro, ou aprovando ou rejeitando, bem como o Senado, mais ainda, a mudança foi mais aguda ainda. Então, eu acho que a necessidade da urgência do encaminhamento, ela é de toda a parte, é do governo, dos congressistas e mais ainda da população. O mercado econômico, ele vive de expectativas hoje do que possa acontecer, de ter projeções para poder ter a retomada de investimentos. É isso que é a nossa expectativa. Agora, para mim, aqui é reunião de trabalho, é reunião do todo dia. Senador, o senhor tem conversado com o líder do PSL na Câmara, Major Vitor Hugo? Parece que ele teria tendo alguma dificuldade nessa articulação. O senhor tem conversado com ele? Conversei com o Vitor Hugo no domingo. O Vitor Hugo é um grande amigo, ele é oficial do Exército Brasileiro, que fez o concurso para a área técnica legislativa da Câmara e depois foi para as urnas em Goiás. É um sujeito extremamente capaz, um sujeito extremamente humilde, cordato. Até por essas qualidades, o presidente, numa decisão pessoal, que é líder do governo dele, ele teve o entendimento de fazer a escolha do Vitor ser o líder do governo. Então não houve disputa pela liderança do governo, mas acaba se gerando alguma expectativa e algumas ilações sobre a questão de ter experiência no trato, no processo legislativo, mas não ter a experiência política. Isso gera... Falta essa experiência, então? Não acredito. Mas houve alguma votação até agora dentro da Câmara para o governo ter perdido? Não deixaram ele começar. O senhor deu algum conselho para ele? Não é questão de conselho, eu só sou mais velho que ele, tenho os cabelos brancos, ele é meu amigo, eu procuro ajudá-lo o tempo todo. Só disse a ele, continua a ser o que você é, não dá para fabricar papéis, ele foi escolhido exatamente pelas suas características, pelas suas qualidades. Na hora que começar as votações efetivamente, na hora que os líderes dos partidos conhecerem um pouco mais o Vitor Hugo e ver a pessoa que ele é, a capacidade que ele é, a humildade dele em relação às coisas, eu sei que tudo vai funcionar. Eu até já disse, puxa vida, se nós estamos com algum atrito em relação a desacertos políticos da área de governo, com os partidos ou com líderes, sabe, nós estamos culpando o carteiro, o mensageiro pela mensagem. Então, hoje ele é um interlocutor lá dentro. Nós estamos bravos com ele, porque eu não estou gostando do conteúdo da carta. É o que ele tem para entregar hoje. Então, muitas vezes, isso, eu acho que as pessoas estão compreendendo exatamente isso. Eu torço para que funcione, é importante a figura do líder do governo dentro da Câmara, e o líder do governo é aquele sujeito
lá dentro da Câmara, ele fala, ele pensa, ele respira o que o governo precisa. Quando ele vem no governo, ele fala, pensa e respira o que a Câmara precisa. Então, para ser um bom líder do governo, é o cara saber exatamente que ele tem um duplo papel. Aqui no governo, ele é o maior defensor da Câmara, dos partidos e dos parlamentares. E lá dentro da Câmara, ele tem que ser o maior defensor do governo. O indivíduo, sabendo essas duas questões, ele vai ter sucesso, e ele vai ter. Senador, o senhor trouxe alguma observação a respeito dos militares, que é uma área que o senhor conhece bem, enfim, como a categoria entraria na reforma da Previdência? O senhor conversou sobre isso com o ministro? Não, isso é um conteúdo técnico. Os próprios comandantes militares e o ministro da Defesa têm se debruçado sobre isso. E foi no manifesto pelo ministro que eles mesmos estão fazendo proposta em relação a isso. São extremamente... Os ministérios. Sim. E todas as propostas, não tem proposta diversa quando você fala em Previdência, porque tudo vai cair aqui, dentro da área técnica, que é a área econômica. Então, todos nós podemos fazer as propostas, quais sejam, e dentro do campo e na responsabilidade dos militares, que são sempre solução para o nosso país, não são problema, também estão fazendo as suas propostas. Vamos ver o impacto dessas propostas, a viabilidade dessas propostas, que vai ser consubstanciado justamente agora no projeto que eu espero que o quanto antes esteja na mão de todos. Você acha que vai ser possível tramitar o pacote anticrime junto com a Previdência, dois projetos polêmicos, tem pontos que... Eu vejo que as duas coisas são fundamentais. Quando você pergunta o que mais desespera a população hoje, não é nem o desemprego, chegando a 14 milhões de desempregados, o desajuste da economia, é a violência. E eu não vejo que tenha relação às coisas, ou passa uma coisa ou passa outra. Nós sabemos, por exemplo, no projeto anticrime do ministro Moura, aliás, eu vou estar à tarde com ele também, nós temos, eu vejo ali dois pontos que serão mais polêmicos. Um deles é onde dá maior esclarecimento na questão da legítima defesa ou do excesso na ação pelo agente policial, e aí por questões de discussão acadêmica entre os operadores de direito, entre a luta esquerda e direita, oposição e situação, será um pouco mais agudo o debate. E por outro lado, a criminalização do caixa 2, penas maiores para peculato, concussão, e aí o pior tipo de votação é quando você vai votar medidas que possam impactar e o sujeito olha para o próprio pé para não dizer comigo. Nós já tivemos aí na votação das 10 medidas de combate à corrupção, sabe, a derrota do povo brasileiro, da desconsideração, onde a classe política olhou para o próprio pé. Então, esses dois pontos eu vejo como mais agudos. Os demais, eles estão dentro de um campo de necessidade que, nem fazendo oposição ao governo, é muito difícil você sustentar, você não ter uma rigidez maior, um apenamento maior para o crime organizado, para os líderes, para as quadrilhas. Você não dá a força maior para o tribunal do júri para já manter preso o condenado, e você tem essa situação que ela é trágica no país, o sujeito é condenado por homicídio agora, e ele vai e pega o mesmo ônibus das testemunhas, dos familiares da vítima, e vai embora com recurso que pode levar 6, 10, 15 anos. Então, você tem dentro desse pacote de medidas coisas que eu acho que elas vão ter uma tramitação mais rápida, e coisas que vão ter uma luta política talvez mais intensa. Agora, dizer que é uma condicionante mandar um ou não mandar outro, a questão da violência. No Brasil, as pessoas estão no país onde mais se mata no mundo. Isso é uma hemorragia, você tem que estancar essa hemorragia. Se o processo legislativo ajuda, ele vai caminhando. Por que está tendo que votar? Nós vamos votar isso aqui em pacotão. Eu duvido que será. Eu disse algumas áreas onde você tem um maior ou menor impacto.
O que for sendo possível votar, tira da frente. Vota na Câmara, manda para o Senado, vamos votando, porque senão você fica vinculado, olha, o primeiro ano de governo é só da Previdência, o segundo ano é só do pacote anticrime. E tem inúmeras áreas que precisam ser modificadas e que necessitam de alteração legislativa, necessitam do envolvimento da Câmara e do Senado nisso. Eu acho que, na prática, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E você pode ter uma rejeição em um dos projetos anticrime, você pode ter uma esmagadora maioria para votar a Previdência. Um não vai travar o outro. Então o pacote anticrime não é prioridade, eles estão no mesmo ponto de relevância. É a população que está dizendo. As duas coisas são muito urgentes para o país. Uma que pode levar ao colapso econômico e a outra que está gerando 65 mil mortes por ano e mais de 50 mil desaparecidos, né? Fora o volume de crimes todos. E quando você vai vendo, o ministro Moro, o que ele fez? Medidas simples que possam ter um impacto direto. Daí você pegar a grande maioria do Ministério Público, a grande maioria das carreiras da magistratura, das carreiras policiais, está dizendo, olha, medidas práticas, não é uma panaceia, solução para todos os males, mas é o primeiro pacote de alteração legislativa da contenção ou diminuição da criminalidade. Eu acho que isso é um gesto importante e precisa ser votado. Então o senhor confia na aprovação da reforma no Senado nesse primeiro semestre, não? Não dá para fazer uma previsão de data. O que eu vou dizer a vocês, do que eu me lembro, a última vez que o Senado rejeitou efetivamente alguma coisa da Câmara na área, já votado na Câmara na área econômica, foi a CPMF. Então eu vejo que for o grande debate, ele vai ser travado efetivamente dentro da Câmara.